Muitíssimo boa noite para quem está chegando agora, meus amigos do Periscope. Pri Marques, boa noite. Thiago Silva, Léo, Silene, todo mundo no Periscope aprendendo, Nelci Stefanel, boa noite para todo mundo. Nesse sábado maravilhoso, hoje a gente está de cenário novo. Boa noite para quem está chegando agora. Eu sou Leonardo Costa, eu sou coach energético, trabalho com reconfiguração emocional, que é uma técnica que ajuda a gente a reprogramar a mente para alcançar objetivos, eliminar padrões emocionais que a gente não quer na gente e reprogramar outros padrões emocionais que a gente quer. Hoje eu vou fazer uma live rápida aqui. Obrigado Maria Helena. Obrigado Thiago Batista, tá chegando aí todo mundo. Hoje eu vou fazer uma live chamada Afiar o Machado. Nós estamos num treinamento que ele está aberto ainda, ele está acontecendo. Então todo mundo que está chegando agora está convidado para conhecer. Oi Thiago, para conhecer esse treinamento chamado Jornada do Herói, tá? E a gente vai falar hoje sobre como foi o resultado dos alunos que tiveram ontem. E vou fazer o convite para quem está novo aqui na sala, que está chegando agora. Um salve para sua noiva, Deise. Ontem acho que foi você que estava pedindo, Thiago. E era tanta mensagem que estava chegando aqui que eu acabei não respondendo todos vocês. Mas um salve para Deise. Tá bom? Então a gente vai fazer isso hoje, repetindo. Nós vamos ver como foi o resultado dos alunos de ontem e quem está chegando agora na sala, Carlos Eduardo Melo. No finalzinho eu vou fazer um teste para ver quem é que está candidato a fazer o treinamento de amanhã, que amanhã vai ser um dia muito importante. A gente vai aprender a como eliminar o ressentimento, né? Ressentimento é uma coisa que às vezes atrapalha muito o nosso dia a dia. E às vezes a gente está ressentido por alguma coisa e a gente não consegue se desapegar desse ressentimento. Então, do mesmo jeito que nós estamos fazendo, quem está chegando agora, essa semana nós aprendemos a eliminar 3 tipos de emoção, utilizando uma técnica chamada programação psicoenergética. Então, na segunda-feira nós trabalhamos com o sentimento de resistência emocional. Resistência, a gente se libertar das coisas que às vezes seguram a gente, ou resistência, a gente mudar. O replay do dia 2 do final, envia um e-mail para mim que eu te respondo, tá bom? Leonardo com você @gmail. Tá bom? Só pra gente não sair do foco aqui, mas eu te respondo, não se preocupa não, tá bom? Marcel boa noite para todo mundo que tá chegando. Então, gente, como foram os meus alunos heróis aqui? Para quem está chegando agora, a gente tem um grupo fechado no Facebook, tá? E esse grupo no Facebook, que todo mundo está convidado a participar, quem está chegando agora, que quer saber um pouco mais sobre o tema, basta acessar o endereço leonardo.vc. Lá tem o link para esse grupo do Facebook, tá bom? Azuelide, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui falando sobre competência emocional, como transformar as nossas emoções, como lidar com ressentimentos, né? O Periscope é uma sala aberta, gente. Imagina que a gente está numa sala. Obrigado, Silene. Imagina que está numa sala, tem uma pessoa falando, né? Que não sou eu que estou falando nesse horário. Tem várias pessoas no Periscope. Mas eu estou numa sala falando. Não, você acabou de chegar, Tia Vishnu. A gente começou há 5 minutos. E eu estou falando nessa sala e essa sala está entrando gente e saindo o tempo inteiro. Então, às vezes, as pessoas chegam e não entendem, né? Mas o que está acontecendo nessa sala? Esse cara está falando de quê? Quem é esse cara? Então, de vez em quando, eu vou ficar me apresentando assim para quem está chegando, igual o DJ, a G-Man, tá certo? E aí vocês vão interagindo para o papo não ficar muito chato também, vocês ficarem só ouvindo e... Pô, eu já sei que você é Leonardo, que você é coach energético, que você trabalha com psicoenergético, eu já sei, cara.
Mas, bom, a gente vai interagindo para ser um bate-papo, né? Como tem sido. Você assistiu, Yumi, a jornada inteira? Que jornada, você quer ser uma heroína então, hein? É uma jornada forte, é uma jornada importante. É uma jornada... amanhã a gente vai trabalhar perdão, no dia do ressentimento. E eu vou incluir um pedacinho na programação psicoenergética só voltado ao perdão. Então, assim, amanhã é um dia que a gente... como o treinamento é muito importante, é um dia que a gente costuma ficar bem, bem emotivo, né? Porque o ressentimento, ele é algo que... Uma das coisas que o ressentimento faz com a gente, que vai ser amanhã, na verdade, é ele tirar da gente a nossa vontade de sentir prazer pela vida e, dentre outras coisas. Obrigado pelos corações, eu vi que tinha 1000 corações lá, obrigado. Tá certo? Obrigado mesmo. Aliás, obrigado por todos os corações que eu recebo aqui. Pois é, Andrenise, pois é. Então, ó, deixa eu só pegar umas coisinhas aqui que o ressentimento atrapalha a gente. Principalmente a gente, tipo... Às vezes a gente está passando por fases de vida que do nada as pessoas vêm e ofendem a gente, né? Então, de alguma maneira a gente está sinalizando com o corpo, isso é o inconsciente que faz, né? Ele sinaliza com o corpo que a gente está um pouco vulnerável. E obrigado, Yumi. Então, parece que o inconsciente do outro, ele acaba percebendo isso. E quando a pessoa está na hostilidade, lembra da hostilidade de ontem? A pessoa ela tá na hostilidade, então ela fica procurando alguém para querer descarregar aquela carga de hostilidade, né? Rumo aos 70 mil. Eu acho que sim, acho que eu vi hoje, já tinha mais ou menos isso, né? Eu fico muito feliz por estar vendo esse trabalho reconhecido e fico mais feliz ainda porque vocês estão estão participando disso. Seu corpo reage ao mal, não sei como impedir. A Zoelide, essa semana eu mandei uma foto para o grupo do Facebook, é a resistência. Toda a sensação que o corpo sente depois, que o emocional sente depois de um programa, é só uma lembrança, ela não é real. Agora você vai dizer, mas Léo, é real? Eu estou vivendo, eu estou passando mal. Como é que isso é uma lembrança? É o corpo reagindo. Isso é um sinal positivo. Olha, perceber isso, eu vou dizer para vocês, perceber isso é a parte mais importante do tratamento. Porque você consegue desassociar. É o que tem naquele livro, O Poder do Agora. Né? A dívida mais importante é o reconhecimento. Pois é, Marcel Boanova, obrigado, seja bem-vindo. Não sei se você está chegando agora, acredito que sim. Mas eu estou me apresentando aqui assim, de vez em quando, tá? De 8 em 8 minutos, de 5 em 5 minutos. Mas a gente está aqui batendo um papo sobre a ofensa, tá certo? Então, assim, eu vou apenas falar um pouquinho sobre hostilidade e sobre ofensa. Mas antes disso, eu queria que os meus alunos que estão aqui na sala, que os heróis, na verdade, os trainees, não são alunos, são trainees de heróis, falassem um pouco sobre como é que estão se sentindo hoje. Como é que foi o dia de vocês? Eu recebi um feedback aqui da Andrenise e assim, quem está chegando agora não estranha isso, tá? Assim, é só para que a gente, assim, para que vocês vejam o que já está acontecendo, em quem já está no curso e como é que amanhã você vai poder aproveitar também o treinamento para a gente aliviar da nossa mente a ofensa, ressentimento, tá? Aí a Andrenise mandou aqui para mim. Não sentiu nada diferente. Ótimo, bom. Quem mais? Quem mais quer dar um retorno aqui? Eu sei, Andrenise mandou. Andrenise, eu posso ler o seu depoimento? Eu estou com ele aqui na minha frente. Andrenise está aqui na sala. O aparecimento de Inferes, não foi, Manda Brits? O meu também teve Inferes. Inferes. Alguém não sabe o que... Tá bom, Silene, obrigado. Quem está aqui na sala novo, sabe o que é Inferes? Beijo, Silene, obrigado, querida. Pega o replay depois. Quem está aqui na sala faz ideia do que é Inferes, do que alguns termos que os trainees estão usando aqui. Quem não entendeu o que é Inferes, só para a gente saber.
Leia. Posso ler, Andrenise? Então tá bom, vou ler. Olha o que a Andrenise mandou pra mim. Implica com meu filho do primeiro capítulo. Pois é. São os inferes. Os inferes que começam a disparar e raiva, né? Pois é. Raiva também é um ressentimento que dispara. Também é um infere, né? Porque significa que a gente está... como o treinamento, mas também com momentos de tranquilidade. Como o treinamento de ontem, mexeu no grupo de hostilidade, para quem está chegando agora, a gente está trabalhando com liberação emocional. Se eu sou gay? Não sou gay. Emerson Lemos, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui falando sobre emoções, fique à vontade na sala, tá bom? Hoje não estamos falando sobre sexualidade, estamos falando diretamente sobre sexualidade, estamos falando sobre emoções, tá certo? Então, e sobre ressentimento e sobre hostilidade. Então, o que nós... para quem está chegando agora, Emerson Lemos, assim que você fez essa pergunta, mesmo sem estar participando totalmente, mas eu estou entendendo. Aos pouquinhos você vai sintonizando a mente, Yumi, com assim, o andamento do trabalho, né, que o pessoal está fazendo. Então, para o André, que estava aqui. Então, a gente está falando sobre as reações que os alunos estão tendo no treinamento emocional, né, que a gente fez ontem. Então, eu vou ler agora o depoimento de uma aluna que está aqui na sala, de uma trainee que está aqui na sala, Andrenise, que ela mandou para o grupo. Então ela fez assim: oi Léo, o treinamento de ontem foi feito por mim hoje à tarde. Ela assistiu o replay. E eu senti muita angústia. A impressão que eu tive foi que precisava parar o exercício, pois eu estava me sentindo mal, enfim. Mas eu não parei. Então, isso é um ato de coragem, Andrenise. Eu quero parabenizar você aqui na nossa live. Parabéns pela coragem, porque isso é as reações ao exercício que a gente fez ontem. Ontem a gente fez um exercício para aliviar a agressividade, né? Então, como a gente falou, a agressividade ela às vezes está acontecendo na nossa mente para esconder outro sentimento que está por trás, né? Então, na hora que você estava fazendo o exercício hoje, com certeza você estava sentindo, mas Valdir, o replay ainda está no ar. Você pode assistir hoje até às 11 horas mais ou menos. Acessa jornadadoherói.leonardo.vc. Aí o replay está lá. Só que o exercício ele começa no meio do replay. Então você não precisa assistir todo, né? Senão vai demorar muito. Você assiste a partir do meio do replay. Então, Andrenise, então os exercícios que a gente faz, eles disparam reações no nosso emocional, né? Porque às vezes tem lá registros, né, no nosso inconsciente, né, de fatos que aconteceram. Oi Pri, seja bem-vinda de volta. De fatos que aconteceram. Então, esses fatos eles vão vindo. Então, como foram fatos desagradáveis às vezes, eles saem na hora que você está fazendo o exercício. Por isso que você se sente mal na hora. Só que quando você insiste, né, você acaba reduzindo os níveis dele. Aí ele disse, eu não parei. Aí ela disse, eu não parei. A cabeça começou a doer, eu fiquei com vontade de... O sentimento é o sentimento desapegando de você. E pela última vez. O bom é isso. É que você está eliminando do seu sistema nervoso todo esse sentimento que você faz. A psicoenergética é uma técnica muito poderosa, gente. Muito poderosa mesmo. Ela praticamente mudou a minha vida. E por conta dela que eu decidi ser terapeuta, ser coach, que nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Eu era design gráfico, estava bem, enfim. Mas me fez tão bem que eu falei, poxa, eu não posso ficar com isso só pra mim, né? Isso tem que ir para o mundo. Então, e aí ela fez, não parei. Aí ela disse, eu não parei. Depois de tudo veio uma sensação de alívio. Acabei de ver o replay. Tive muita dor na região dos rins, na sequência negativa. Já eu comento sobre isso. Então, Andrenise, depois de tudo uma sensação de alívio e depois uma sensação de vazio. Procurei respirar fundo e a energia assentou.
Aí ela me agradece, abraça a tia que eu considero um amigo, gratidão pelo que você vem fazendo, para que eu consiga acessar o que eu quero vencer. Ela tem um objetivo de vida, que ela fez um coach comigo, né? Fez uma sessão de coach comigo, e ela me contou o objetivo dela. Então ela está no caminho para alcançar o objetivo dela. Aí eu respondi, olha, um a menos, porque cada vez que a gente passa por esse estresse emocional, a gente tira um pouco da carga negativa e bota para fora. Então, Pri, que me mandou a pergunta agora, né, em relação aos rins. O corpo, gente, para quem tá chegando agora aqui nas lives do treinamento do herói, ele tem uma relação muito íntima com a mente. Então, como é que isso acontece normalmente? Por exemplo, quando você toma um susto, você não sente taquicardia? Ou quando você está nervoso, você não sente um frio no estômago? Aí você fala, poxa, mas como é que eu posso estar nervoso e meu estômago, eu estou sentindo uma coisa no estômago? É porque a mente tem uma relação muito íntima com o corpo. Então essas emoções que a gente mexe quando a gente faz o exercício, elas reagem no corpo. E cada parte do corpo tem um local diferente para expressar emoções. E isso ajuda a gente a diagnosticar. Então, a região dos rins, tudo é uma coisa só, é um sistema só. Né? A mente é o corpo. A mente é a expressão o corpo é a expressão da mente, né? É o reflexo da mente. Oi, Salvaterra, boa noite. Então, Pri, os rins são regiões do corpo, são órgãos do corpo, onde a mente costuma comunicar para a gente ou expressar sentimentos ligados à raiva reprimida. Uma boa coisa, um bom exercício, boa noite, Salvaterra, um bom exercício para a gente trabalhar a raiva, é fazer meditação, é fazer exercício físico, né? Ela dissipa a raiva do que fica acumulada no corpo, né? Você fazer, por exemplo, um exercício que é ótimo, você praticar boxe. Oi, Art Laura, boa noite, seja bem-vinda. Makes funk, you are welcome. Você praticar boxe, porque a raiva ela costuma ficar retesando a nossa musculatura. Então, quando você dá aqueles golpes, né, enfim, do boxe, você alivia o seu nível de raiva também. Então, são essas possibilidades. No dia que a gente fizer a psicoenergética para trabalhar com raiva, eu vou ensinar umas técnicas adicionais para vocês, tá? Eu acordei com muita dor de cabeça, mas sonhei muito a noite toda. Sonhos bons, muito bons. Vou ter que sair, Yumi. Obrigado, Yumi, por ter vindo. Depois você vê a reprise, tá bom? E acompanha lá. Gente que está chegando agora, eu vou só passar o site do treinamento que a gente está fazendo, mas a gente ainda está no início, né? Nós fizemos as 3 primeiras partes do treinamento do herói, então ainda dá para você pegar. Amanhã a gente vai fazer. Olha quem está chegando aqui para falar com vocês. Tá tímido. Depois acessem o site jornadadoherói.leonardo.vc. Tá certo? Lá tem o treinamento de ontem, a reprise do treinamento de ontem. E tem também... obrigado, Andrenise. Reforça o pessoal assim, participar, porque essa vai ser a última jornada do herói esse ano. Né? Então, assim, depois vão vir... O que a Maria Helena está contando pra gente. Conforme fui lembrando dos sonhos, a dor de cabeça foi sumindo e passei o restante muito bem. Então, depois que passam essas reações que vem depois do exercício, a gente sente uma leveza física e emocional imensa, gente. Só consegue viver isso quem consegue realmente ir até o final e insiste, né? Porque a gente não sabe qual é a carga emocional que tem, qual é a bagagem emocional de cada um, né? A gente normalmente, às vezes eu consigo identificar numa terapia direta com o paciente, né? Não em coaching, né? Assim, no coaching é mais a distância, enfim, a gente consegue trabalhar também. Mas se você não sabe qual é a carga emocional que você tem para liberar, uma coisa importante é que quanto mais você libera, mais você fica leve. Eu passei por um processo difícil emocional mesmo, foi complicado de processar. Às vezes a gente fica um tempo processando
né? A mente precisa de um tempo para processar a programação psicoenergética. Agora, a dica única e sempre, ativar o PDR, né? Ativar os pontos de release, acelera o processamento disso, Pri. Ponto de release acelera o processamento disso, não tem nenhum problema, entendeu? Então, sempre que eu tenho essas questões também, assim, porque durante a semana eu faço muito trabalho, tem a ver, lembrar dos sonhos, sim, porque o sonho é o teu inconsciente te dando pistas das Horcruxes. Estão lembrados das Horcruxes? As Horcruxes são as causas, porque assim, atrás de tudo isso, eu acabei esquecendo meu lencinho azul hoje, do calor de Salvador. Atrás dessas emoções todas, ou desses sentimentos todos, tem causas. Então os sonhos, eles são pedacinhos do quebra-cabeça que você vai juntando. A dica é sempre também, que eu digo, a partir de hoje, compra um caderninho e vai anotando os sonhos, Maria Helena. Anota tudo que está vindo à sua cabeça. Isso se chama elaboração, né? Então, assim, uma hora você vai ver que eles vão começar a te falar de coisas que você viveu, de coisas que você passou. E aí você vai realmente entender qual é a sua verdade. Essa aventura do herói, ela é em direção a lugar nenhum. Porque no fundo ela está se dirigindo para todos os lugares. Porque cada um trainee do herói, posso dar uma impressão minha sobre os Tomos Ruins? Por favor, dê toda a verdade, tem que ser colocada, né? Porque a verdade é a verdade. A gente sabe que depois que passam essas impressões difíceis, né? A gente recebe o que o Cal Mascarenhas fala lá na live dele, que eu estou gostando muito. Ele fala, é a apoteose do herói. É quando o herói chega no ponto de que ele vai ser glorificado, né? Ele vai ser... Pois é, esqueci, André, meu lenço azul. Esqueci o lenço azul, esqueci a água. Hoje é sábado, não quero controle nenhum hoje. Hoje eu quero simplesmente aproveitar o momento com vocês aqui para a gente falar sobre esses temas todos, tá? Mas pode contar. Mentor Empresas, boa noite. Estamos hoje afiando o machado aqui. Estou aqui com meus trainees de herói, que é um treinamento online que nós estamos fazendo em busca da nossa excelência interior. Estou aqui com o Miau, meu parceirinho aqui. Ele está aqui descansando um pouquinho. Então, ontem a gente fez um treinamento psicoenergético usando uma técnica de reconfiguração emocional. E essa técnica mexe no emocional e dá resultados no dia seguinte. Então, meus alunos estão aqui me contando como que foi o dia deles. Muitos desses resultados, eles são liberação de carga emocional negativa, né? Que às vezes a gente acumula no nosso corpo essas cargas. Então, eles estão me contando aqui e depois, muita coisa acho que são os negativos saindo. Mas muita coisa também é o subconsciente. Na verdade, as impressões negativas elas estão lá no subconsciente, né? No inconsciente. Tentando escapar do treinamento. Ah, sim, isso é um ponto importante. Quando a gente faz um treinamento, para quem está chegando agora na sala, a gente mexe, na verdade, com a nossa mente, né? E a mente ela não gosta muito de ser mexida, né? Quem assistiu o filme A Origem entende isso. A mente do inconsciente das pessoas, elas costumava disparar umas projeções que atrapalhavam a pessoa. Quer segurança. Pois é, a mente quer segurança. A mente não gosta de ser mexida. Exatamente, Mentor Empresas. Obrigado. Aí o que acontece com os trainees de herói no dia seguinte ao treinamento? Começam a vir vários processos de release, né? Ou seja, de liberação emocional, mas também vem auto-boicote, né? Porque a mente dizendo assim, não mexe comigo não, porque eu não estou afim de ser mexida. Mas aquele corajoso vai até o final, né? Porque a gente utiliza assim, existe um exercício que a gente faz no dia seguinte, que é o pós-treino, né? Então, eles têm uma fichinha com esse exercício.
Então no dia seguinte eles fazem salva a terra, sem ansiedade de antes. E isso é o que acontece depois que você vence essa resistência. A essa resistência aqui, Mentor Empresas, a gente chama de inferes, porque a gente usou a metáfora da Horcrux do Harry Potter, né? Quando ele foi encontrar a Horcrux lá com o professor Dumbledore. Então apareceram uns inferes, que eram uns monstros que queriam afogar ele para tirar ele do caminho que ele queria. Então a gente usa essa metáfora dos inferes aqui entre os trainees para se referir a essas coisas que atrapalham a gente no dia seguinte. Então os inferes às vezes são pessoas que chegam para a gente, tentam desistir, tentam fazer com que a gente desista do objetivo, né? O que é isso que você está fazendo? Não faz isso não. Ou às vezes aparece um compromisso na hora do treinamento. Ou às vezes você sente um mal-estar físico, né? Porque o corpo é muito ligado com a mente. Exatamente, o corpo é muito ligado com a mente. Aí você sente um mal-estar físico, aí você acha, eu acho que eu estou doente. Pois é, verdade, cara, é verdade. Temos muitos corajosos aqui, eu estou orgulhoso do pessoal. Assim, a gente está recebendo vários depoimentos do grupo, assim, muito positivos, e eu fico feliz. Sufoco, ansiedade, vontade louca de doce. Olha, você acabou de falar num ponto que eu tinha pensado em comentar hoje com vocês, mas acabei me esquecendo aqui, porque hoje não tem controle. Ontem nós trabalhamos a excesso de controle, então hoje eu não fiz o roteiro, não fiz nada. Hoje o bate-papo é livre. Então, alguns exemplos de inferes, de auto-boicote. Como normalmente os efeitos do treinamento tá liberando carga que muitas vezes é negativa, e isso tem um tempo específico, né? Assim, em alguns demoram mais, em outros demoram menos. Então, dá uma sensação de desprazer, né? É natural esse processo de liberação. Aí o que você tenta fazer? Compensar. Compensar com qualquer outra coisa que te dê prazer. Uma das coisas que a gente costuma compensar, que dá prazer pra gente, é a alimentação. Então a gente, o que existe, que é na verdade, às vezes que é para você só comer um pouco, você acaba querendo comer tudo. Tipo, você tem uma sobremesa na sua geladeira, que a sobremesa você costuma ingerir um pouquinho, né? Enfim, é normal, é só para você comer depois do almoço. Mas quando você está num processo desse, se você não tomar cuidado com os inferes, você vai lá e pega o pudim e come ele todinho. Por isso que as pessoas vivem ansiosas às vezes e elas comem muito, porque elas estão tentando aliviar esses processos emocionais que nós estamos aprendendo a aliviar aqui. Gratificação instantânea, exatamente, deslocar a neurose da comida, exatamente, mesmíssima coisa. E outra maneira que a gente faz isso é com o excesso, qualquer tipo de excesso compensa, qualquer tipo de excesso é compensatório. Você está tentando compensar algo que está faltando dentro de você. Então, tudo é natural, mecanismo de defesa. É, na verdade, a mente, né, se defendendo. Então, quem é que já não passou por isso no início de um projeto? Trabalhou. Quantos projetos a gente já não perdeu na vida porque apareceu essas coisas e a gente não sabia como mexer? Então eu mesmo já tive muita experiência que eu não conseguia sair, não conseguia resolver. E depois que eu encontrei, que eu comecei a estudar esses métodos mais alternativos de intervenção lá no nosso sistema límbico, que é onde as decisões reais são tomadas, né? Lá no hipocampo, amígdala cerebral. Então a programação psicoenergética consegue mexer nessa relação. Então, assim, a sua história do passado, a sua bagagem do passado, ela não fica mais disparando em vocês comportamentos compulsivos, né? Faculdade, tensão. Tia André, boa noite. Tá chegando agora, tia André? 7. Só para ver se eu preciso me apresentar de novo. Estamos aqui numa sala aberta, né? Então vai entrando gente o tempo inteiro, a gente vai recepcionando as pessoas. Tá bom? Então, assim, mentor empresas, você chegou agora, tem um site da Jornada do Herói, jornadadoherói.leonardo.vc. Lá tem todos
as lives anteriores. Obrigado, Loi Bahia. Ah, você não chegou agora. A conexão tá ruim. Minha conexão aqui eu acho que tá tranquila. Alguém tá com um atraso aí? Ailton Araújo, boa noite. Alguém tá com atraso aí na transmissão? Só pra gente ver o que tá acontecendo. E bom, então, jornadadoherói.leonardo.vc, lá você pega todas as lives. Pois é. E olha só, gente, é importante que vocês se inscrevam lá. Lá tem um campinho de inscrição para que vocês possam aproveitar os e-mails, que eu estou mandando e-mails diários avisando. Por isso quero fazer o de amanhã. Você deve ter lido que eu coloquei hoje sobre minha mãe. Olha, eu procurei, Maria Helena, e não achei. Mas eu vou olhar de novo. Posso repetir sim. jornadadoherói.leonardo.vc. Leonardo sou eu. Confesso ter muitos ressentimentos. O ressentimento, gente, amanhã, para quem está chegando, olha, essa semana nós trabalhamos com 3 grupos emocionais. Trabalhamos com resistência e aceitação. É importante que a gente não desista. Obrigado, Thiago. É importante que a gente não desista, é importante a gente apoiar uns aos outros também, porque estamos todos juntos, né? Então, a gente trabalhou com resistência, a gente aprendeu a aliviar, a aceitar mais as coisas, o que está na continuação do dia anterior, o dia do sufoco. Ah, tá bom, eu vou ver. Deixa eu ver, eu tô aqui com o Facebook aberto. Dia do sufoco. Em qual postagem que você mandou, Maria Helena? Foi no afiar o machado de ontem? Ou foi no aviso que ia ter hoje? Deixa eu só me concentrar aqui para não perder a linha de raciocínio. Bom, quem está chegando agora, estamos falando das emoções. Então a gente tem 9 emoções básicas. E essa semana nós trabalhamos 3. Essa emoção básica ela tem um lado positivo e um lado negativo. Então a gente trabalhou para desprogramar da nossa mente o lado negativo e reprogramamos para a gente aceitar ou reconfigurar nossa mente para o lado positivo dessas emoções. Então, na segunda-feira, a gente aprendeu a retirar a resistência emocional para o novo, né? Porque a gente está começando um trabalho, uma jornada, então a mente dispara muita reação. Então, a gente tirou a resistência e programou a aceitação no nosso emocional. Quarta-feira, nós trabalhamos com a emoção da apatia, né? Que é aquele desligamento, a pessoa que é muito desligada da vida, e quando ela percebe a vida já passou por ela e ela não aproveitou a beleza da vida, ela não fez amigos, ela não se casou, ela não namorou, ela não viveu o que tinha que ser vivido, né? A vida passou por ela e ela simplesmente não despertou. Tem gente que desperta novo, tem gente que nunca desperta, e tem gente que desperta aos 50 anos, enfim, cada um tem o seu tempo, né? E nós aprendemos a resgatar o entusiasmo. Deixa eu ver só aqui. Não, entusiasmo não. Entusiasmo foi o de sexta-feira. Nós aprendemos a resgatar a apatia. Agora deu um branco. Vocês estão aqui na sala, eu estou falando de tanta coisa, são tantas perguntas. Tá bom, eu já leio. Eu vou procurar aqui. Foi o dia da... Deixa eu pegar aqui que eu estou olhando no computador, tá? Rapidinho. Treinamento do herói, grupo C3. Hostilidade e entusiasmo. Deixa eu ver aqui se eu botei os avisos. Deixa eu pegar o grupo C1 aqui, tá? Apatia e harmonia. Pronto, lembrei. Sufoco. Vou ver aqui, Andrenise. Apatia e harmonia foi o que a gente trabalhou na quarta-feira. E ontem nós trabalhamos a hostilidade e o entusiasmo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui olhando no Facebook os resultados. Que dia fantástico. Foi antes da postagem do Cal Mascarenhas ou foi depois? Beatriz Brites. Eu tive a sensação de paz e alegria. Renata Salvaterra. Excelente feedback.
Deixa eu vir aqui, tá? Já olho pra você. Deixa eu colocar minha câmera aqui pra vocês não ficarem com a impressão de que eu tô olhando para o vento. Deixa eu ver. Foi na postagem de ontem, Maria Helena? Deixa eu ver. Aqui, André Nise. Não foi na de ontem. Olha o dia da postagem pra mim, rapidinho, e me avisa, só pra eu achar que eu tô acabando, não tô conseguindo ver. Aí já a gente comenta, tá? Deixa eu ver aqui, o último periscope. Na continuação do sufoco. Cadê o sufoco? Deixa eu reiniciar essa página aqui pra ver o que ela tem. Aquela que você mandou ontem, não foi? Aquele seu feedback que você enviou ontem, eu tô lembrado. Aqui, deixa eu ver. Comentar, melhor anotar. Tenta anotar pra gente não... Olha, falei treinamento maravilhoso, como está o dia de vocês? Esse daqui, ó. Renata Salvaterra respondeu. Mais 3 comentários aqui, eu acho que tá aqui, Maria Helena. Aqui, Gucci Atelier. Aqui, ó, acho que eu achei suas respostas. Aqui você falou, dia 8 de outubro, eu tô sem palavras. Aí você respondeu, Leonardo, aguardei ansioso para amolar o machado ontem à noite, mas não consegui. Acabei pegando no sono. Acredito até que em consequência da ansiedade frustrada pela aula de ontem, tive uma noite de sono ruim, acordando diversas vezes. É esse, né, Maria Helena? Diversas vezes com sensação de desmaio. Estranho isso, né? A sensação de desmaio dormindo. E meu marido tendo que me acudir durante toda a noite com água, massagem nos pulsos. Era só fazer isso aqui, ó, e respirar. Só fazer isso aqui. Mesmo assim, lá pela manhã, consegui dormir um sono tranquilo. Tive um sono delicioso, em que eu e meu marido estávamos brincando carnaval de rua. Olha que maravilha! Como nos velhos tempos, mas com as nossas idades atuais. Aqueles carnavais de blocos, cara pintadas da forma mais inocente possível. Eu achei engraçado que ele estava vestido de palhaço e eu acho mesmo muito engraçado. Minha fantasia era apenas um maiô de lantejoulas brancas, nada de especial. Aí depois ela escreveu, hoje eu acordei com dor de cabeça muito forte e quase incapacitante. Não vou tomar remédio, não quero nada externo influenciando nesse processo. Vou apenas tentar descansar e dormir um pouco mais. Sei que vou melhorar. Agora, desculpe se parecer indelicadeza minha, mas esse processo tem sido tão intenso para mim que não posso me furtar a obrigação de dizer, gente, é só comigo? Sinto que talvez as pessoas estejam inibidas em colocar aqui o que tem passado. Sinto que deveria haver aqui uma caixa de inbox para que se sentisse mais à vontade para falar com você. Muito grato. Maria Helena, esse feedback aqui, pra mim, não tem preço. Assim, agora todo mundo tá falando. Olha, isso aqui é um grupo, né? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem enviar os inboxes pra mim. É forte, Thiago. Mas assim, o resultado que a gente alcança depois que você passa por por esses retornos, olha, é muito intenso. Assim, acho que para te explicar melhor, ou te explicar de forma real, porque eu já ouvi alguns bons depoimentos, converse com a Maria Helena. Ela vai te dizer assim de forma mais viva possível como foi a experiência dela, né, que eu acabei de ler, porque foi ela que viveu. Mas eu sei que os pacientes vivem isso mesmo, é natural. E depois é que é o que é importante, é o que a gente consegue aliviar. Mas, Maria Helena, você ensina como tirar mágoas também. Amanhã a gente vai trabalhar com ressentimento. E depois a gente trabalha... Aliás, amanhã a gente trabalha com a ofensa. Vou lembrar, já vou ler, Maria Helena, que eu estou fazendo aos poucos. Amanhã, Thiago, a gente vai trabalhar sobre o ressentimento. E na terça-feira, sobre as ofensas, tá? Aí, então, gente,
Obrigado pela sugestão, Maria Helena. Manda inboxes para mim, assim, se vocês não estiverem se sentindo à vontade para escrever, tá certo? Inbox para mim. Existe lá enfim, meu login do Facebook, que é o meu login pessoal. Se você não quiser me adicionar, mesmo assim você consegue mandar inbox para mim, tá? Aí Maria Helena continua. Aí Silene respondeu: você parece uma pessoa muito sensível, por isso acumulou durante o tempo muita bagagem emocional. Acho que o público do Periscope é bem jovem, os de mais idade relutam em passar por esse processo também. Quero que a minha mãe faça o programa. Mas sei que ela, por ser muito sensível, isso é a Silene comentando, tá? Mas sei que ela, por ser muito sensível, também é resistente, por ser muito doloroso. Por isso admiro sua coragem. Estou com você nessa jornada. Estamos todos juntos nessa jornada. E aí depois, Maria Helena, você está certa. Os mais jovens não sentem nenhum impacto tão grande com esse trabalho, pelo pouco ou mal acumulado. Os mais velhos, por mais resistência, certeza de verdades escondidas, verdades secretas, né? Olha só que depoimento. Vamos ver aqui. Tenho 58 anos e sei que isso está influenciando para que hajam mais efeitos em mim. Acho inclusive que será muito difícil você convencer sua mãe, mais fácil se fosse mais intimista como o consultório de um terapeuta. Eu adoraria convencer meu marido, mas nem vou tentar. Prefiro ir comendo pelas beiradas, ajudando os entraves no meu próprio aprendizado. Gente, a melhor maneira de convencer alguém é não tentar convencer. Porque quando a pessoa vê o resultado na gente, ela, assim, você não precisa gastar energia convencendo ninguém. Porque você sabe que uma coisa é boa para você? Pois é, Eloy Bahia. Nem sempre a idade é parâmetro, né? Porque tem gente que já viveu muito e já se desprendeu de muita coisa, né? Na vida. Tem gente que não, né? Tem gente que não teve a chance de se desprender. Ô, Bahia! Deixa eu pegar uma camisa aqui. Então, depende do sistema nervoso da pessoa. Cada um tem um emocional diferente. Tem gente que guarda mais ressentimento com facilidade. Tem gente que guarda menos ressentimento. Tem gente que já viveu bastante, mas não eliminou esses ressentimentos. E depende de tudo. Quando a gente tenta justificar, sai tudo errado. É verdade. Então usemos a sabedoria e a coragem, também força de vontade, que é importante. Aí vamos continuar aqui olhando o depoimento aqui de Maria Helena. É que as dores do jovem ainda estão na pele e as nossas já estão entranhadas nos ossos. Você está vendo que é relativo, né, Maria Helena? Mas deixaram de ser amigos invisíveis para serem fantasmas horrorosos. Eu estou aqui buscando. Eu estava considerando que os poucos comentários eram pela pouca idade, mas é verdade. Né? Cada um, é um ser único nesse universo. E o que me deu coragem, sendo franca, a necessidade seria a palavra mais certa, foi o fato de ter sofrido uma agressão gratuita de uma pessoa que julgava melhor amiga em maio passado. E o fato me levou a uma depressão tão violenta que de cama, sem falar com ninguém, muito pouco com meu marido, apenas chorando e dormindo 24 horas por dia, fiquei por 3 meses. Ainda não me recuperei de todo e no buscar diversos livros, filmes e de autoajuda, os fantasmas começaram a me cutucar. Foi então que conheci o Periscope do Leonardo e decidi que ou vai ou racha. Comigo foi assim também, Maria Helena. Quando eu comecei a descobrir essas técnicas, eu fui, olha, ou vai ou racha. Assim, se eu não conseguir encontrar respostas agora, eu vou até o fim, né? E vou encontrar as minhas respostas. Então, um comentário importantíssimo desse feedback que você traz aqui pra gente. Olha o que aconteceu. Você sofreu uma ofensa de uma pessoa muito querida. As pessoas mais queridas, elas às vezes, elas que são as que têm a maior, assim, é que o nosso sistema nervoso está mais aberto, o nosso emocional está mais aberto, né? Então, é de quem a gente consegue ser mais ferido. Eu sou terapeuta, Vitor Gama, boa noite. Tá chegando agora, Vitor? Estamos falando de emoções. Eu sou terapeuta e coach energético.
Então, deixa eu só não perder a linha de raciocínio, eu já me apresento para ti, Vitor. Fala um pouco da tua busca, falo também. Então, Maria Helena, como as pessoas às vezes elas ofendem a gente guarda o ressentimento e isso dispara processo de culpa. E o processo de culpa tira a escolha da gente. Por isso que você se sentiu tão mal, né? Porque a ofensa ela tira da gente a vontade, a culpa ou a mágoa tira da gente a vontade de viver. Tá? Então, respondendo a quem chegou depois, eu sou coach energético, trabalho com ajudando as pessoas a reprogramar a mente para desligar padrões negativos e configurar padrões positivos, né? Para você alcançar metas profissionais, pessoais, familiares e assim por diante. Então eu uso uma técnica chamada reprogramação psicoenergética e nós estamos numa jornada fazendo um curso aprendendo a usar essa reprogramação energética. Então amanhã nós vamos aprender a remover ressentimento do nosso emocional. Então assim, se alguém te magoou na vida e você não consegue liberar isso, você está convidado para acompanhar amanhã com a gente o treinamento do herói às 22 horas. Tá? Então, a busca interior que Denise perguntou. Minha busca anterior ela demorou 7 anos praticamente. Eu estava com 33 anos e a gente vai aqui hoje no hiperlink, tá? Eu estou lendo aqui o de Maria Helena, mas eu não terminei ainda, mas vocês estão me perguntando e o papo é bom assim, é bem divertido. Obrigado, Rodolfo. Então, de mim, eu tinha 33 anos, tinha alcançado tudo na vida que eu achava que quando eu alcançasse eu ia estar feliz, mas eu não estava feliz. Eu estava praticamente, já tinha conseguido minha casa, já tinha conseguido meu carro, já estava praticamente casado, tinha 2 empregos, ganhava bem, tudo. Olha, é uma história que eu tenho ouvido muitas outras pessoas contarem aí, aqui no Periscope, na vida também. Então, eu vi que eu estava num processo terapêutico, aí minha terapeuta falou assim, olha, com 33 anos, é um processo que você pode mudar muitas coisas na sua vida. Aí eu falei, por que essa idade? Olha, ninguém sabe por que essa idade especial. Eu falei, mas será que foi porque Cristo morreu, né? Com essa idade? Aí ela me disse, não, Cristo morreu nessa idade porque 33 anos é uma idade forte assim, no sistema emocional e arquetípico, né? E em todos os níveis de humanidade que nós temos. Essa idade é muito forte. Então eu falei assim, poxa, é a minha chance de mudar. Porque por mais eu sentia um peso nas minhas costas enorme. Eu era muito nervoso, ansioso, preocupado. Eu tinha medo de um dia não ter dinheiro. Por esses medos que a gente tem, né? De ficar desempregado, tinha medo de ser abandonado, tinha medo de não ter onde morar. Esses medos que a gente tem aí na vida. E eu decidi, eu falei, ou vai ou racha. Quem foi que falou aqui, Maria Helena, foi assim comigo, ou vai ou racha. Depois de um mês, gente, eu tomei umas decisões, desencadeou uma série de processos. Depois de um mês, eu tava... Vamos bater um papo sim, cara. Vamos bater um papo. Tem meus contatos aí lá no site da Jornada do Herói. Você encontra aqui no site leonardo.vc, tem meus contatos. Manda uma mensagem que a gente toma um café, tá? Então, gente, um mês depois, por causa de algumas atitudes que eu tomei, minha vida tinha mudado completamente, tinha se desligado completamente. Eu estava solteiro, desempregado e com uma sensação de que eu ia abraçar o mundo. Pode entrar em contato. Com a sensação de que eu ia abraçar o mundo, gente. Uma sensação de poder absurda, 33 anos. Essa sensação de poder, eu passei os meses seguintes achando que eu ia conseguir, que eu ia fazer, ia acontecer e tal. Isso só durou 6 meses. Depois começou a haver um peso, um arrependimento. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso tudo? Por que eu deixei meu emprego? Meu casamento terminou e agora? Foi aquela complicação na minha cabeça.
Mas eu fiz uma viagem na época e eu tinha tudo que eu não queria, cara. Eu fiz uma viagem na época para o Rio de Janeiro. E nessa viagem eu falei, eu preciso de respostas. Porque tem hora que você faz assim que você bate um papo com a divindade, né? Com a divindade, com a divindade, não importa como você enxergue ela, né? Se você enxerga um Deus lá de barba branca, é com ele que você conversa. Assim, se você enxerga um Deus dentro do seu coração, é com ele que você conversa. Então, assim, eu falei, olha, eu fiz um sacrifício muito grande e eu vou ter respostas. Vai ter que acontecer alguma coisa. Não pode ficar sem, porque se não tiver respostas, como é que eu vou voltar a trabalhar? Eu tinha medo de ficar desempregado. Então, assim, se eu não tiver respostas, eu não vou ficar desempregado. Eu tenho que ter respostas. E aí eu viajei para o Rio de Janeiro. Chego lá, gente, todas as respostas que eu queria chegar. Todas. Chegaram através de pessoas que me diziam coisas, novos amigos que eu fiz lá, experiências que eu vivi, experiências surreais, assim, todas as respostas chegaram. E eu falei com pessoas na minha vida que eu tinha magoado, ofendido, pedi perdão a todas elas. Falei com, assim, voltei o máximo de processo possível que eu tinha deixado aberto, né? Relações afetivas que tinham ficado em aberto, que eu deixava, eu era muito brincalhão nesse lado afetivo. Então eu resolvi voltar e voltei com uma força pessoal muito grande. Voltei para Salvador com uma força pessoal muito grande. Só que quando eu cheguei aqui, na cidade que a gente mora, é o nosso ponto de conforto, né? Quando você vai para um outro lugar, você sabe que não tem ninguém ali por você. Então isso isso te tira do ponto de comodidade e aí você tem a chance de abrir seu coração para mudanças. Foi isso que aconteceu comigo lá. Quando eu cheguei para Salvador, tinha toda uma configuração de conforto muito grande. Então eu comecei a voltar para tudo que eu vivia antes, aquela baixa estima, aquele mal-estar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E nisso eu fiquei lutando contra. Eu sabia o que eu queria viver, eu sabia que existia uma vida leve, livre, solta, uma vida feliz, uma vida cheia de brilho, mas eu não conseguia viver essa vida. Mas eu sabia que existia. E eu falava, boa noite, Márcia, estamos aqui já afiando o nosso machado, estou aqui comentando o feedback de Helena aqui no Facebook, tá? E entrou uma outra conversa paralela aqui sobre como foi o meu processo. Seja bem-vinda sempre. E eu estou aqui contando como foi o meu processo, como foi a minha jornada do herói. Então, gente, desse momento que eu descobri o que eu tinha direito a viver, que era uma vida feliz, alegre, cheio de coisas boas, mas eu não conseguia viver, foi que eu comecei a buscar respostas. E elas foram difíceis, assim. Eu fiz muita coisa. Uma das respostas que eu fui tentar buscar era uma repetição de um padrão familiar, que é você, assim, buscar resposta, às vezes, no excesso de religiosidade. Então tinha dias que eu ficava rezando. A minha família ela tem um veio católico, né? Então assim, às vezes eu passava o dia inteiro fazendo oração, a mesma oração. No final eu sentia aquele alívio, mas eu falava, não, gente, tem alguma coisa de estranho, de diferente, né? Controlar a agressividade, sim. Você faz algum tipo de luta, fazemos uma luta profunda, Deus grego aqui. Só que a luta é lá dentro da nossa mente, cara. É a maior luta que um ser humano consegue ou pode viver, né? A gente lutando contra a nossa parte que não quer que a gente seja feliz. Então estamos aqui todos trainees de heróis, estamos num curso chamado Jornada do Herói. Estamos aprendendo a usar uma técnica psicoenergética que permite com que a gente se enfrente de verdade. Essa é a verdadeira força do guerreiro. E você está convidado. Amanhã a gente vai fazer o quarto encontro para a gente liberar ressentimento, né? Ofensas e mágoas da nossa mente. Tá bom? Qualquer dúvida, jornadadoherói.leonardo.vc. Você pega as aulas anteriores. Voltando aqui, dá um ok se você entendeu. Assim, se você precisar que a gente anote aqui o endereço para você pegar, tá certo? Então, depois que eu
fiquei nesse processo, esse processo foi o mais demorado, gente. Não pense que foi fácil para mim, não, porque por várias vezes eu desisti, eu cansei, eu perdi a fé, eu falava, meu Deus, o que foi aquilo que eu vivi no Rio de Janeiro? Toda aquela sensação de liberdade e de verdade, por que eu não consigo instaurar isso na minha vida? Né? E aí voltei para o mesmo emprego que eu tinha antes, voltei ganhando a mesma coisa, e bem menos até, mas completamente resignado, e poxa, eu perdi, eu desisti, mas no fundo ficava aquela coisa, sempre lutei, sempre briguei. Isso ficou 3 anos, 4 anos assim, até que eu falei assim, não, agora eu vou ter que dar um basta nisso, porque tipo assim, o preço que eu paguei foi muito alto. Foi muito alto. Eu deixei muita coisa importante na minha vida e eu vou precisar de um retorno. Então eu bati outro papo com a divindade, né? E esse papo, eu estava de férias na época, eu me lembro. E eu lembro que eu fiquei 1 hora quase em um lugar lá à noite, né? Em um lugar que estava bem deserto assim, em frente ao mar. E eu fiquei na areia da praia dando voltas e conversando comigo mesmo, sozinho, conversando comigo mesmo, conversando com a divindade. Poxa, mas não está certo isso, tem que ter uma saída, eu tenho que me refazer, eu tenho que recomeçar, eu tenho que dar certo de novo, tem que ter uma saída. E anotei essas ideias todas no meu celular, porque eu gosto muito de anotar as coisas, essas ideias que vêm na cabeça, né? Até que eu saí dali meio que tipo um intimato Borne, né? Um intimato Leonardo. Vamos ver o que é que Deus quer comigo, vamos ver o que é que essa divindade quer comigo. Aí, 3 depois, o 4, passa, gente, na minha... Para você ver o que é sincronicidade. Como explica isso, eu não sei, o que está por trás disso na nossa vida. Mas passa uma amiga de uma tia minha, que estávamos todos de férias na casa dos meus pais, no sul da Bahia, um lugar lindíssimo, chamado Cumuruxatiba. E passa uma tia de uma amiga minha que estava hospedada lá com todos nós, para bater um papo com minha tia. E ela super, ela hiper assim, ela conversava muito, hiper expressiva, né? Ela falou, eu sou reflexoterapeuta. Eu falei, o que é reflexoterapeuta? É uma técnica que você mexe no pé e você consegue tratar as pessoas. Aí eu falei, é mesmo? Ela é. E ela disse, olha, você não dorme tem muito tempo, né? Aí eu falei assim, como é que essa mulher sabe disso? Ela, porque o seu pé... Aí ela começou a me explicar, né, que tem uma área do pé que fica escura, assim, fica mais escurinha, quando a gente não dorme bem, que é a partezinha onde fica a cutícula. E eu falei, é verdade. Aí eu falei, como é que você sabe disso? Aí ela foi me explicar, né? Aí ela pegou, ela fez um exercício aqui no meu pé, e aquilo mudou o meu emocional. Ela disse, olha, dia tal vai ter um curso sobre o método Body Mind Tal, que é para quem trabalha com área de negócios, você vai reprogramar sua mente para negócios, porque na época eu estava trabalhando com agência multinível, empresa multinível, e não estava dando tudo errado. Não conseguia fazer dar certo, né? E as pessoas não estavam vindo comigo, conversando comigo, elas não estavam... enfim, a coisa não estava acontecendo. E eu sabia que era por conta de mim mesmo, o problema estava comigo. E eu falei, eu vou fazer esse curso, só que eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. E não ia poder estar lá na época. Só que a sincronicidade é tão grande que eu tive que voltar para Salvador antes disso, para encontrar uma amiga minha aqui. E não ia estar lá na época do curso. E voltei para Salvador, fiquei 1 semana com essa amiga minha aqui. Minha amiga foi embora, só que perdeu o avião e voltou para minha casa de novo. E nós fomos para lá de carro, descemos de carro. Olha o que é a sincronicidade, né? E fui com ela de carro, chegou lá e eu pude fazer esse curso. Gente, quando eu fiz o curso, eu falei, é isso que eu precisava para a minha vida. Apenas uma técnica simples e fácil, utilizando a psicoenergética, que eu possa, usando o meu cérebro racional, minha mente racional, interferir na minha mente inconsciente, que é lá onde todas as decisões são tomadas. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Aí logo na sequência eu fiz um outro curso, vai ter inclusive um outro curso, um curso igual a esse primeiro que eu fiz, agora em Paulo Afonso, tá?
em Paulo Afonso, aqui na Bahia, no norte da Bahia. Vai ter 16 e 17, vai ser um curso presencial e vai ser dado pelo criador do método Body Mind Talk, o dinamarquês, o professor Neemias Tavares. Pois é, que perrengue, Denise. Então eu fiz um segundo curso com ele, que foi o curso de cura e transformação, que trabalha com terapia holotrópica. Gente, foi aí que minha vida deu uma reviravolta. Porque esse curso é tão poderoso. Um dia eu ainda faço uma turma aqui em Salvador, de terapia holotrópica. É tão poderoso que consegue transformar completamente a vida de uma pessoa. Principalmente quem está no grupo da apatia, né, que está desanimado pela vida, que está cansado da vida. Essa técnica terapêutica consegue transformar profundamente a pessoa em questão de 4 horas. E isso é o que me impressionou mais. Impressionante. Né? Um dia a gente conversa em relação a essa terapia mais. Tá? Então foi isso que aconteceu. E aí quando foi no final eu botei isso em prática automaticamente. Pois é, Andrenise, lembrei de você agora. Então passou 4 meses apenas, eu utilizando esses exercícios psicoenergéticos, eu recebi uma promoção na empresa e dobrei meu salário. Né? Porque você começa a mudar a sua energia, as pessoas começam a perceber e elas vão te chamando para fazer coisas boas, porque todo mundo quer quem tem energia, né? Para poder tocar os processos de vida. Então eu fiquei extremamente energizado e comecei a me reequilibrar emocionalmente, financeiramente. Tipo de terapia, a terapia holotrópica, Alegrisson. Tá chegando agora, Alegrisson? Me diz aí se você tá chegando agora. Quem tá chegando agora, gente? Geide Maroldo. Sejam bem-vindos. Se vocês estão chegando agora, eu vou me apresentar. É uma sala aberta Periscope, né? Eu sou Leonardo Costa, sou coach energético, trabalho com uma técnica de reprogramação emocional. Nós estamos fazendo um curso chamado Jornada do Herói, que ele está com inscrições abertas. Amanhã vai ter uma aula aqui à noite. Eu vou ensinar como a gente tirar do nosso emocional ressentimento. Então, se você tem ressentimento por alguém, isso te atrapalha na vida, amanhã você vai aprender como retirar, tá certo? E entra lá no site, se inscreve, jornadadoherói.leonardo.vc. Aí amanhã você participa aqui com a gente à noite, tá? Tem o curso à noite, às 22 horas, e fica reprise durante 24 horas no site. Aí se você não conseguir no dia, você faz no outro dia. Todo o universo conspira a seu favor, Gotitelli. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente. O pior infere que vocês vão encontrar na vida de vocês, eu vou dizer, é a perda de fé. Boa noite, chegando agora a Dília Carvalho, boa noite. Gente, eu posso me apresentar rapidinho para a Dília? José Williams, tanta gente chegando, obrigado por terem vindo, tá? Estamos aqui falando sobre emoções e sobre liberação de ressentimento. Amanhã à noite vai ter um curso aqui sobre ressentimento, como se libertar de ressentimento. Eu sou Leonardo Costa, sou Leonardo, sou coach energético. Estamos aqui conversando sobre emoções e vocês estão convidados amanhã para participar do curso, tá bom? Entra no site jornadadoherói.leonardo.vc. Quem está na sala desde o início fica dizendo, poxa, toda hora eu estou ouvindo a mesma coisa. Enfim, gente, então obrigado por darem as boas-vindas também ao pessoal. Então, gente, essa foi a minha história, essa foi a minha jornada, né? Essa foi por isso que eu estou aqui hoje. Então, essa técnica transformou tanto a minha vida que eu falei, não, eu vou começar uma nova fase agora de minha vida, né? Empreendendo, né? Assim, tendo a minha própria, assim, o meu próprio trabalho, e esse trabalho, o foco dele vai ser levar essa possibilidade de as pessoas poderem mudar a vida delas. Tem 2 anos, Alexson. Eu fiz o primeiro curso tem 2 anos. Obrigado, Maria Helena. Tem 2 anos. 2 anos que eu fiz o primeiro curso. E tem 1 ano que eu me formei como terapeuta. Né? E fiquei o primeiro semestre fazendo algumas atividades mais presenciais aqui em Salvador. E aí encontrei o Periscope.
Encontrei pessoas maravilhosas assim igual a vocês aqui, que toparam encarar esse desafio, que só vocês podem encarar e vencer por vocês mesmos. Eu não posso fazer isso por vocês e mais ninguém pode fazer isso por vocês. Só vocês podem fazer isso por vocês mesmos. Agora eu posso orientar e dizer, olha, vá até o fim. Só um último comentário antes de voltar para o seu comentário, Maria Helena, que eu não parei, não terminei ainda não, tá? Então, é o seguinte, a coisa mais, o pior dos inferes que vocês vão encontrar é a falta de fé. É o dia que vocês perderem a fé. Perder a fé em tudo. Fala, eu acho que eu não tenho mais jeito para mim. Pois é uma terapia só para ressentimento? Não. A gente trabalhou, essa semana, a gente trabalhou resistência emocional, ou seja, você às vezes está muito apegado em coisas da vida. Trabalhamos sobre apatia, aquela emoção que às vezes você fica muito desligado, o tempo passa e você não aproveita a vida. E ontem trabalhamos sobre hostilidade. Essa semana nós vamos trabalhar ressentimento amanhã, depois mágoa e depois depressão, aquela sensação ruim, né, de você ficar assim, se sentindo depressivo. Essa semana nós vamos trabalhar esses três processos. E na outra semana a gente trabalha raiva, reequilíbrio da raiva, né? Remoção da raiva, e a gente trabalha também medo de perder, né? Relações, emprego, e a gente também trabalha processo de separação, né? Se você passou por algum processo de separação que você não consegue se libertar de alguém, você vai aprender aqui na jornada do herói. E é uma jornada para corajosos, cara, e você se inscreva, que mesmo que a gente não se sinta corajoso, na jornada a gente aprende a ser corajoso porque a gente está a grupos. Não sinto reação nenhuma, apenas bocejo no começo. Estou captando os resultados? Sim. Cada corpo reage de um jeito. Tem gente que às vezes não sente nada, mas às vezes faz a mente processa profundamente a programação energética. Tem gente que reage gritando, tipo, eu tenho pacientes na... O mais bonito que você fez foi a escolha do nome. Leonardo.vc, né? Posso contar rapidinho a história do Leonardo? A jornada do herói. Desculpa, eu entrei para o lado do ego, pessoal. É porque é uma jornada heróica mesmo. É uma jornada para herói, gente. O que vocês vão conseguir encontrar depois é o que tem nas pessoas que têm sucesso hoje em dia. Você vai conseguir ter firmeza de olhar. Sabe, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece na nossa vida? Vocês, tipo, para quem é jovem que está namorando, né? Você chega numa boate, então os homens ali estão solteiros, a fim de paquerar, hoje é sábado à noite, você chega numa boate. E aí tem várias meninas interessantes que estão ali disponíveis, né? Qual é a sua atitude diante daquilo? Você vai na que você quer ou você vai na que está mais fácil, mais ou menos? É essa atitude que você consegue mudar depois que você vem de uma jornada do herói. Você fica mais corajoso. Você fala assim, não, eu estou afim daquela e eu vou pegar aquela. Eu vou ficar com aquela. A mesma coisa as meninas, né? Elas estão afim de um rapaz, elas vão saber como seduzir aquele, porque você quer aquele. Você não nasceu para pegar rebarba. Você nasceu para pegar o melhor. Entendeu? Porque tem o melhor para cada um de nós. Então, passar por um treinamento do herói vai dar para vocês esse poder, o poder de escolher e não mais serem escolhidos pelos outros. Não mais serem escolhidos pelas empresas para trabalhar. Vocês que vão conseguir escolher o que vocês vão fazer. Por isso que o treinamento é difícil, entendeu? Então, só me lembra rapidinho, acho que Maria Helena falou alguma coisa... eu acabei perdendo. E o que eu posso falar? Eu escolhi o Leonardo.vc porque nessa história que eu contei aí eu também fui filho único durante muito tempo, né? Então eu resolvi ficar com as pessoas. Aí eu coloquei meu nome, Leonardo.vc, e eu boto em tudo que eu faço, eu boto Leonardo.vc para dividir um pouco do que eu sou com vocês, né? Vou continuar então aqui o depoimento da Maria Helena, que a gente está lendo aqui. Então, o que me deu... ela contou aqui da agressão da amiga.
Como se controlar, Paula Emanuele? Boa noite, seja bem-vinda. Amanhã eu vou dar um treinamento aqui sobre ressentimento. Aí você vai aprender, um das emoções que a gente está equilibrando, tá? Mas a gente assim está aprendendo a equilibrar raiva, agressividade. Se você tem medo de perder coisas na vida, relações, amigos, trabalho. A gente vai trabalhar com motivação também, às vezes ansiedade, se é muito ansioso ou muito ansiosa, a gente vai aprender a controlar essa ansiedade. Basta você se inscrever na jornadadoherói.leonardo.vc, tá bom? Já repeti 1000 vezes o site, os amigos que estão aqui na sala, oh, meu Deus, não aguento mais ouvir Jornada do Herói. Vamos lá, o depoimento da Maria Helena aqui, tá? E então assim, ela conhecia o periscópio do Leonardo, o Vai ao Racha. Então vou fundo, mas vou sair dessa. Declaração da coragem. Parabéns. Orgulho aqui do professor. Para que tenham uma ideia, sempre tive problema de relacionamento com minha mãe. Nunca entendi porque não conseguia acreditar no amor dela por mim. Mas segui a vida deixando esse sentimento na prateleira dos fantasmas. Numa das perguntas da aula, o Léo perguntou o que sentíamos e eu contei que visualizei uma situação de minha infância que não lembrava mais. Mas o mais interessante é que visualizei como se não houvesse espaço de tempo entre o agora e o fato vivido. Olha que interessante. Lembra disso? Acho que você fez na época um comentário me dando força. Quando a gente perde o medo de perder alguma coisa, aí que a gente... Quando a gente tem medo... Isso, Aloy Bahia. Quando a gente tem medo de perder, a gente dispara todos os processos emocionais que acaba fazendo com que a gente perda. E o treinamento do medo da perda é que vai ser legal, viu? Porque aí que você fica corajoso. Você vai chegar numa boate, você vai... Porque o que atrapalha a gente de pegar o que a gente quer é medo de perder. Então, olha só, você está com medo de perder, simplesmente. Enfim, então a gente vai reequilibrar isso. Então, olha só. Então, Maria Helena, eu devo ter feito realmente um comentário. Mas ela vai contar pra gente a cena. Como foi essa cena que ela relembrou da infância dela, porque a programação energética tem esse poder de fazer com que a gente encontre fragmentos de nossa vida que ficou lá para trás. E quando a gente encontra as pecinhas do quebra-cabeça, gente, e de repente você faz o quebra-cabeça inteiro e você entende, eu sou ansioso por causa disso, eu sou agressivo por causa disso, eu consumo demais ou eu como demais por causa disso. Olha, eu passei por... Eu tinha muita dificuldade para emagrecer. Porque eu comia muito por causa de ansiedade. Depois que eu equilibrei meu emocional, parei simplesmente. Né? Reequilibrei. Aí eu tive que apertar minhas calças todas, porque elas eram todas folgadas. Um dia eu mostro uma foto para vocês. Então, Maria Helena, aí o que Maria Helena vai compartilhar com a gente, que eu reforço a gratidão por poder compartilhar esse pedaço que é seu. Uma parte sua, uma parte que assim, é o que você tem de mais valioso, é a sua história. Obrigado por compartilhar e dar oportunidade a todas as pessoas que estão aqui a verem a sua história. Obrigado mesmo. Então ela vai contando pra gente. Visualizei-me com uns 3 ou 4 anos, toda arrumadinha, sapatinho fechado, meinha, vestido rodado azul clarinho, cabelos presos com a fita azul. E essa menininha, estava ao meu lado, olhando para o alto do meu armário, onde tinha diversas bonecas. Lindas! Estavam dispostas lado a lado, todas de roupinhas novas, muito bem cuidadas. Dia das Crianças está chegando. Quer uma dica? Pega essas bonecas para você e brinca com elas no dia da... Revive sua criança interior. Se você não tem mais essas bonecas, compre uma boneca para você urgente. Aqui meus brinquedos, eles estão lá no quarto. Eu tenho um Transformer, que é o sonho de criança que eu tinha. E quem tiver brinquedo, escreve aqui na sala também. Eu tenho um brinquedo, eu tenho um carrinho, eu tenho bonecas. Escreve aqui na sala todo mundo. Assim, se você tem algum brinquedo. Se você não tem nenhum brinquedo, eu vou dizer a vocês. Comprem no Dia das Crianças um brinquedo para vocês. Eu comprei, minha criança interior ficou muito feliz. Tá? Aí o que Marina vai contando pra gente. Depois, e nesse momento veio a lembrança de que às vésperas de todo o Natal, minha mãe fazia roupinhas novas para as bonecas,
com as quais nunca podia brincar para não sujar, olha só. E fazia vestidos novos para mim e para minha irmã. E tínhamos que estar sempre arrumadinhas e limpinhas, coisa de mãe. Lembra do tipo do herói que nós somos? Que a gente falou antes de começar a jornada. Tem mulheres que são mãezonas. Vergonha, Fábio. A gente está aprendendo a aliviar a vergonha também. Vergonha natural. Enfim, eu não posso lhe dizer, não sinta vergonha. Sinta vergonha. Porque é sentindo vergonha que você vai se libertar dela. Tá certo? Mas se você quiser aprender um pouco a se libertar dessa vergonha, acompanhe o curso aqui com a gente. Tá certo? Alguém escreve aí, por gentileza, o endereço do curso para o Fábio. Por gentileza, para vocês não me ouvirem pela 1000ª vez aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo. Então ela vai dizendo, né? Tínhamos que estar arrumadinhas, limpinhas. Aí, olha o que ela descobriu. Percebe o que eu descobri. A sensação de desamor, Paula Emanuele, estressada e nervosa. Junte-se a nós, Paula Emanuele. A gente está aprendendo técnicas para lidar com isso. Então, ela dizendo, a sensação de desamor vinha pura e simplesmente da impossibilidade que me foi imposta de vivenciar a infância. Tipo, se eu não tenho o direito de rolar no chão, me descabelar, brincar de casinha com as bonecas, até que elas quebrarem, e me sujar como as minhas amigas felizes fazem, o motivo é porque ela não me ama. Olha o que passa na cabeça dos filhos, né? Poxa, mas minha mãe fez uma roupinha para mim, mas eu quero brincar. Obrigada, Alexson. Eu quero brincar, eu quero... Claro, gente, toda criança quer brincar, porque por que você acha? Só cheio de maconha na cara. É uma forma de você compensar, Fábio, os alucinógenos. Assim, se bem que a maconha não é alucinógeno, mas qualquer tipo. No Leonardo.vc tem um endereço para o site da Jornada do Herói, que é o curso que nós estamos fazendo. Aí você se inscreve lá. Tá bom? E amanhã esteja aqui com a gente às 22 horas. E me acompanha aqui no Periscope, aqui nesse bonequinho. Deixa eu ver aqui, ó. Dá um clique nesse bonequinho e me acompanha. Que amanhã você pega o treinamento. Ele fica ao vivo, tá? Então, gente, a criança quer brincar. Então você, Fábio, se você não consegue comprar um brinquedo para você, faz o treinamento, cara. Eu tenho certeza que até o final você consegue se libertar disso que te prende a brincar. Você tem o direito de brincar, tá? Então, vocês não responderam aí, assim, se vocês têm algum brinquedo hoje. Ninguém me respondeu. Responda aí, eu tenho um brinquedo, eu tenho um boneco, eu tenho um carrinho. Se você não tem, você diz, eu não tenho. Tá bom? Então, a criança, ela pensa assim, poxa, minha mãe não gosta de mim porque ela não me deixa brincar. Só que isso, Maria Helena, a mãe tem o tipo de mãe, o tipo de heroína, né? Tem assim, a heroína mãe. Para quem não encontrou o seu herói, tem uma live lá no site A Jornada do Herói, escrevendo assim, descubra seu herói interior. Muito feliz que você vai comprar sua boneca. Lá eu falo de todos os heróis, aqueles que estão dentro da gente. Então, às vezes, as mães, elas passaram por isso quando eram filhas. Então, lembra da história do macaco, que tem também lá no site da Jornada do Herói? O macaco jogava casca de bananas porque um dia jogaram nele. Então, às vezes, a mãe, ela faz isso com as filhas. Como você está aprendendo a se libertar, pode ser uma mini boneca, o que você quiser. Como você está aprendendo a se libertar, você não vai fazer isso possivelmente com seus filhos, né? Ou com as suas filhas mais. Então, não é porque a sua mãe não te amava, é porque possivelmente ela passou por isso também. Né? Então ela queria ver a filhinha bonitinha. Tem mãe que ela está muito focada no papel de mãe. Então ela quer que a filhinha seja a bonequinha dela, o bibelozinho dela, que não pode sujar, que não pode cair. Né? Então, assim, às vezes elas excedem um pouco nesse cuidado com as filhas, mas aí acaba deixando essa marca. Né? A criança entende, acho que minha mãe não gosta de mim. Né? Então, resultado.
Me libertei, olha aqui o presente que Maria Helena está dando pra gente. Resultado, me libertei de um fantasma que eu trazia há 58 anos, gente. 58 anos. Um sentimento devastador. Então, com certeza tirou um peso enorme das costas dela. E aí ela continua, né? Eu não me lembrava de nada disso. Pois é, isso que eu sou apaixonado pela técnica que a gente trabalha. Porque não adianta, às vezes, você fazer uma terapia ou um coaching mais convencional, porque você só vai receber informações teóricas. É importante? É importante, às vezes, um coaching sentimental ou profissional é muito importante, né? Você vai saber informações que você tem que... O pai também serve. Mas o resultado no seu emocional, que você sabe o que você está vivendo aí, você só consegue quando você faz um coaching energético. Uma coisa legal é você, às vezes, associar os dois. Se você estiver tendo resistência no coaching comum que você está fazendo, entendeu? Mas o coaching energético consegue mexer nas suas memórias, consegue mexer na história do macaco. O macaco, ele precisou passar por um apuro na vida, não foi? Estão lembrados da história dele? Ia cair um poste em cima dele. E ele foi salvo pela tartaruga. Aí na hora que ele foi salvo, foi que ele se sensibilizou. Ele falou, meu Deus, eu quase morri agora, mas a tartaruga me salvou. Então isso sensibilizou ele. E por isso que ele conseguiu lembrar da infância. Então, muitas vezes a gente só consegue se transformar quando a gente passa por dificuldades na vida. E essas dificuldades oprimem a gente, machucam a gente e a gente desperta. Então, quando você faz uma sessão de psicoenergética, você se liberta de uma coisa que possivelmente você ia ter que se libertar sofrendo muito na vida. Entendeu? Por isso que eu sou completamente apaixonado por essa técnica. E aí Maria Helena conclui pra gente. Ainda não compreendi qual é o fantasma da última aula, porque na última aula nós trabalhamos a... Isso foi anteontem, isso foi ontem, né, Maria Helena? Ontem nós fizemos uma programação psicoenergética. Então, ela está falando do dia que a gente trabalhou a apatia, o desligamento pela vida. Então, mas vou me libertar desse também. Parabéns mais uma vez, grande heroína. Inspira a todos nós a seguir adiante, me inspira pelo meu trabalho, pois é o fantasma do dia do sufoco. Todo herói, gente, ele vai passar. Observe nos desenhos que tem lá no site da Jornada do Herói. O que é que eles estão enfrentando? Monstros gigantescos, não é isso? Tem uns, assim, no primeiro item lá, tem um heróizinho desse tamanhozinho assim, com espada assim, ó, todo corajoso, e um monstro gigante assim, com as presas assim, querendo pegar ele. E ele está ali enfrentando. Ser herói é isso. Então, e os monstros estão todos dentro da gente. Então, quanto mais a gente enfrenta esses monstros, isso que assusta a gente, mais você se liberta e mais você consegue alcançar a Maria Helena. E você me deixa muito feliz, porque a minha missão é essa, é poder ajudar as pessoas a se libertarem dessas angústias, desses processos emocionais que prendem as pessoas e que isso não é a nossa natureza real. Nossa natureza real é a liberdade, é a união, é a motivação, é a autoconfiança, é a sensação da igualdade, é a sensação do entusiasmo. Tudo isso é o que a gente é. O lado negativo é o que a gente está. Só que às vezes a gente está temporariamente, mas às vezes a gente fica a vida inteira no lado negativo. Né? Ou seja, a gente vive a vida inteira o que a gente não é. A gente vive numa ilusão. O que é uma ilusão? É você achar que uma coisa é verdade, mas a coisa não é verdade. Isso é uma ilusão. Né? Então é isso. Olha, parabéns, obrigado. Obrigado por esse depoimento aqui, que foi engrandeceu a todos nós. Tá gravado nessa live, então amanhã eu vou colocar assim no dia de hoje para quem assistir essa live conseguir entender o que é a Jornada do Herói. Essa é a primeira, mas é a última desse ano, mas no próximo ano com certeza a gente vai fazer. Meu e-mail é Leonardo com você, tudo junto, com você mesmo, você escrito, você, @boa noite. Boa noite, desculpa,
Leonardo, com você, arroba boa noite. Não, eu ia dar boa noite para Ana Lessa. Leonardo, com você, arroba gmail.com. E boa noite, Ana Lessa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos falando sobre como nos libertar de ressentimento, de agressividade. Acabei de falar aqui um depoimento de uma trainee do curso que nós estamos fazendo, que é a Jornada do Herói. E tem o site, né, que você consegue encontrar lá no meu perfil. Entra no site que tem no meu perfil, você encontra o link para ele. Então amanhã a gente vai aprender a retirar ressentimentos, tá? Enquanto eu vou me apresentando, gente, assim de vez em quando, vocês podem ir mandando perguntas, tá bom? Para assim, não ficar muito repetitivo. Podem ir mandando perguntas, comentando, acrescentando. Alguém estava no treinamento aqui hoje que quer falar alguma coisa também? Como é que foi o dia, os inférios que vocês encontraram? Bom, né? Pois é. Então, assim, ó, relembrando, inferes, tá? Poção verde, a poção do esquecimento e as Horcrux. Inferes, quem não quiser dividir, porque eu sei que às vezes é muito íntimo, né? O sentimento. Mas você manda um e-mail para mim e, olha só, enquanto a gente tem receio de expor a verdade, ela é porque na verdade a gente não se libertou dela. E eu não estou julgando nem criticando, tá? Enquanto a gente não expõe, a gente tem que respeitar a verdade de cada um. Então, assim, o que Maria Helena fez aqui ao vivo pra gente é prova de que ela se libertou realmente. Porque depois que você se liberta, você não se preocupa mais com o que as pessoas vão achar, porque não te sensibiliza mais. Ela desligou a relação lá no hipotálamo e amígdala cerebral. Não importa o que digam, isso não me sensibiliza mais, eu estou livre. Eu já estou livre agora. Então, quem não se sente livre para contar, não conta, por favor, tá? Não manda para aqui. Manda por e-mail para mim, que a gente vai orientando, eu vou orientando vocês, vou conversando com vocês. Um dia, uma hora, isso desliga do emocional. Aí você, se quiser, vai poder compartilhar com a gente. Quanto mais a gente compartilha essas experiências, mais a gente fortalece o grupo de coragem. Porque o que um está passando, o outro está passando. E você fala, poxa, mas ontem eu passei mal, eu fiquei com dor de cabeça. Aí você viu que Maria Helena passou pela mesma coisa e conseguiu se libertar depois. E conseguiu sentir alívio depois, fazendo os exercícios. E aí, pimba, deu tudo certo. Então, obrigado, Maria Helena, por esse dia fantástico, tá? Então, anotem meu e-mail aí e mandem e-mail para mim, que a gente vai acompanhando cada processo separadamente. Então, relembrando, tá controlando seus pensamentos. Que bom, é um bom começo. Tá bom? Gratidão. Eu que agradeço, querida. E todos nós agradecemos que estamos aqui na jornada, enfrentando os nossos inferes. Repetir o que é infere, tá? Para quem está perdido ainda. Inferes é uma metáfora que a gente usa, né? Para as coisas que atrapalham a gente depois da jornada. Então, todo esse mal-estar que a Maria Helena sentiu, e que quis atrapalhar ela de encontrar essa verdade dela, né? A gente chama de inferes, né? E a porção do esquecimento, que foi o que o professor Dumbledore... Oi, Denise, boa noite, seja bem-vinda. Tá chegando ou tá saindo? Só para eu saber aqui. Eu não sei quem está na sala. Então, a porção verde do esquecimento foi o que o professor Dumbledore tomou. E na hora que ele estava pegando a Horcrux, ele esqueceu. Acho importante os amigos aqui conhecerem algo importante. Pode falar. Pode falar. Oi, Denise. Boa noite. Eu sou Leonardo. Estamos aqui falando sobre emoções. E sobre como... Amanhã a gente vai aprender como libertar os ressentimentos que você tenha. Ou que temos todos às vezes. Usando uma técnica chamada programação psicoenergética. Tem aluno aqui que já começou a jornada, mas ela é cada dia é um dia especial. Então, se você quiser entender um pouco as suas... Obrigado, Denise. As suas emoções. A gente ainda falta 6 dias de treinamento. Pois é.
Obrigado, o prazer é todo meu. Então, ainda faltam 6 dias de treinamento, aproveite bastante, porque a gente ainda vai aprender a aliviar raiva, ansiedade, preocupação com os outros, do que as pessoas falam da gente. Que bom, né, Maria Helena? Que bom. Então, e amanhã a gente vai fazer um treinamento, Denise, aqui à noite, às 22 horas, que a gente vai aprender a como aliviar emoções negativas. E essa aula de hoje, os alunos eles estão falando, os trainees estão falando das experiências deles de hoje. Então eu estou muito feliz aqui porque tivemos resultados muito positivos e estamos todos aqui aproveitando a experiência um do outro. Então assim, quem está aqui na sala, eu vou fazer umas perguntas para você saber se amanhã é um dia mais adequado ou menos adequado para você. Ninguém gosta de sentir raiva, é verdade. Mas a raiva a gente não pode interromper ela, mas a gente pode canalizar. É o que a gente vai aprender. Uma simples traição de uma pseudo-amiga descarregou toda a depressão porque às vezes o estímulo de fora faz com que ele mexa no nosso emocional. Exatamente. Então você deve agradecer a sua amiga, no fundo, né? Eu também senti alguns sintomas hoje, porém eu estou super bem. Gente, a sensação de leveza que a gente sente depois que passa das reações é fantástica. Olha, canalizar como a raiva a gente canaliza a raiva para a criatividade. E é claro que a gente alivia os níveis de raiva do nosso emocional também. E raiva é uma coisa, gente, que quando a gente alivia, a sensação de leveza é uma das maiores possíveis que vocês podem experimentar. Então, assim, não perca o treinamento da raiva, tá? A agenda está lá no site. Denise, o site existe um site do treinamento. A agenda do herói está chegando gente aqui na sala. Petra Sena, boa noite. Treinamento do herói .leonardo.vc ou jornada do herói.leonardo.vc. Claro que você está aceito. Todo mundo pode continuar, pode entrar no curso, porque cada dia é único, né? Cada dia é único. Então, você estava perguntando se a raiva é criatividade. A raiva ela é uma das bases da criatividade, né? É por isso que às vezes artistas, né, eles conseguem criar porque eles não deixam as emoções dele reterem. Observe, às vezes o cantor perdeu, o compositor perdeu a esposa, né? Perdeu a namorada, tomou fora, aí ele vai lá e faz aquela música, né, que ele bota todo aquele emocional dele para fora. No fundo, às vezes está sentindo raiva da pessoa, mas quando ele transforma aquela emoção dele numa música, ele criou alguma coisa, né? E deixa para o mundo e isso acaba mexendo. Como é que você evita ter raiva? Você não pode evitar ter raiva. Você pode tratar a raiva e aprender a equilibrar o seu emocional para entender o processo. Como é que a raiva se processa no seu sistema nervoso e aprender a não deixar que ela dispare. Isso a gente vai aprender aqui na Jornada do Herói, no dia que a gente trabalhar com a raiva. Estou gostando muito, preciso ir. Eu que estou gostando demais de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Acompanha. Entra lá e se inscreve, tá? Que é importante se inscrever, tá bom? Você pode tratar, você pode aliviar. Porque a gente utiliza uma técnica chamada programação psicoenergética, que trabalha com acupuntura sem agulhas, né? Então essa técnica permite que a gente mexa de verdade no nosso emocional. E você consegue reequilibrar seus níveis de raiva, você consegue ficar... Obrigado, Alexson, boa noite. Explico, sim. A gente trabalha com programação psicoenergética, que é uma programação que a gente ativa chaves energéticas no nosso corpo. O nosso corpo tem chaves emocionais, chaves energéticas, que vêm do conhecimento da acupuntura. Então existem técnicas hoje em dia que a gente consegue aliviar a raiva usando o nosso corpo, ativando chaves no corpo. Se você quiser conhecer um pouquinho essa técnica, dá uma olhada no site Jornada do Herói, tá?
o replay ainda está aberto. O de ontem ainda está aberto, tá certo? Aí você dá uma olhada que ontem, no treinamento de ontem, a gente fez essa técnica. Aí você pode assistir e pode aprender. Tá mais ou menos da metade para o fim, tá certo? Você não tem que assistir tudo. Mas só tá lá no site que eu te falei, jornadadoherói.leonardo.vc. Tá bom? Controlar a raiva. Você aliviar a raiva é uma maneira de controlar, né? Richelle Dantas, boa noite. Estamos aqui falando sobre emoções. Enfim, gente, quero que quem chegou depois seja muito bem-vindo. Estamos falando raiva tá associado com estresse, Denise. Tá associado com estresse. Mas o estresse é o efeito de quando você deixa a raiva muito tempo acumulada no seu corpo e você não dissipa ela. Estressa seu corpo. Seu corpo começa a ficar assim, você treme, você fica tremendo, né? Você fica trêmula demais, você dispara ansiedade no emocional, assim, dispara agressividade, né? Foi o que a gente viu ontem, dispara agressividade e uma série de coisas. Então, quando você aprende qual é a lógica da raiva, que a gente vai olhar mais lá pra frente, você aprende a não deixar que a raiva mais assuma o seu emocional e faça você perder a cabeça, às vezes, em várias situações da vida, né? No emprego, ou às vezes numa relação com uma pessoa afetiva. Dificuldade em definir objetivos. Qual seria a raiz e como tratar? Dificuldade em definir objetivos, deixa eu só te dizer aqui, porque olha a sincronicidade funcionando. Dificuldade em definir objetivos, a gente vai trabalhar no grupo B3. Existem grupos emocionais, eles têm códigos, né? O grupo B3, sabe que dia que nós vamos trabalhar? Que é o grupo da falta de escolha na vida. Amanhã a gente faz o B1, terça-feira o B2, quinta-feira a gente faz o B3. Então, se inscreva no site Jornada do Herói e não perca o curso de quinta-feira. A gente vai equilibrar isso. Então, se você tem muita dificuldade em... Olha, vou fazer as perguntas do treinamento de amanhã, tá? Então, assim, se você responder sim para qualquer uma dessas perguntas, você amanhã, se quiser... Aliás, recomendo muito que você faça o treinamento, tá? Quem não responder sim essas perguntas, pode fazer o treinamento também, porque já vai mexendo com as outras coisas que vocês estão mexendo, tá? Então, olha só, perguntas do grupo B1, né, que é o treinamento de amanhã. As pessoas te ofendem com frequência? Sim ou não? Se elas te ofendem, ou seja, se você é alguém que recebe muita ofensa, o treinamento de amanhã vai te ajudar, tá? Então, outra pergunta. As pessoas abusam muito de mim, né? Sim ou não? As pessoas te desrespeitam? Sim ou não? Eu me sinto culpado por coisas na vida, ou eu me culpo facilmente por coisas que acontecem ao meu redor? Sim ou não? Eu tenho a síndrome do coitadinho, né? Eu tendo a me sentir coitadinho em tudo, diminuído. O problema dos outros mexe muito comigo, então se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, amanhã a gente vai aprender a libertar a mente disso, entendeu? Reprogramar a mente disso. E olha aqui a pergunta mais difícil de todas. Sempre que algo bom vai acontecer na minha vida, tudo dá errado. Alguém respondeu sim para essa pergunta? Digam aí para eu saber. Um ótimo sim, pois é, Maria Helena. Amanhã é o dia de você se libertar desse fantasma. Aliás, não é amanhã não, é terça-feira, perdão, que isso é grupo B2. Agora, ó, grupo B3. Sinto dificuldade em tomar decisões. Acho que foi a Denise que falou aí, né? É grupo B3 que a gente vai trabalhar terça-feira. Look how the luxury. Boa noite. Sinto dificuldade em tomar decisões na vida. Se você respondeu sim a essa pergunta, o treinamento de quinta-feira vai ajudar você a mudar isso
na sua cabeça. Você vai parar de... Assim, você vai ser mais decidido, mais definida na vida. Mais decidida, uma pessoa mais decidida, tá? E a vida é guiada pelo destino. Quem acha que a vida é guiada pelo destino, responde sim aí, ou não. O que vocês acham? A vida é guiada pelo destino? Sim ou não? Não, muito bem. Não, Maria Helena. Edilane também não. Quem mais? Deixa eu ver se vocês vão ter mais gente para participar do treinamento de quinta-feira. Não, exatamente. E sinto desejo de morte. O desejo de morte não é a morte, essa morte física, não. É essa morte que você falou, Maria Helena. Que você passou vários dias assim, baixo astral, deprimida. E isso é morte para o inconsciente. É você parar de viver, você parar de sentir a beleza da vida. Isso é que é a morte para o inconsciente. Entendeu? Então, assim, quem respondeu sim a uma dessas perguntas, né, pode fazer o treinamento. E se você não respondeu também sim, eu recomendo que vocês façam o treinamento. Porque a nossa mente consciente costuma dar enganar a gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Mente consciente é uma fábrica de mentiras. Ela tenta criar milhares de situações. Léo, isso que você falou de dúvida, tomar decisão, eu sinto o contrário. Que bom, que bom. A mente que mente, exatamente. Mente consciente, gente, é uma fábrica de mentiras. Ela esconde tudo que for possível, até o último momento, para esconder você da sua verdade. E quando você se encontra com a sua verdade te liberta. Não é assim que alguém disse uma vez? Você já ouviu essa frase? Conheceis a sua verdade e a verdade vos libertareis? Pois é, Maria Helena. Você reviveu sua verdade e a sua verdade te tirou um peso absurdo das costas. Não? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar para vocês. Tem alguém na sala aqui? Deixa eu ver quem está na sala agora. Deixa eu ver quem colocou mais coração aqui na sala, que agora eu quero coração. Deixa eu ver. Olha, Edilane, 400 corações. Maria Helena, 7.000 corações. Maria Helena, olha, vou dizer uma coisa para você. Você vai mandar... Porque agora eu tive uma ideia. Outro dia eu vi um colega fazendo isso numa live, tá? Quem colocar mais corações na live vai ganhar uma dica exclusiva por e-mail. Maria Helena, você foi eleita para receber essa dica, tá certo? Vou dar uma dica top para você conseguir trabalhar o grupo, ter mais fôlego para trabalhar esse grupo emocional, tá certo? Quem conseguir colocar coração, mais coração, sempre vai ganhar uma dica depois por e-mail, uma dica secreta, tá certo? Heráclito, está chegando, boa noite. Enfim, gente, bom demais ter vocês aqui. Tem alguém na sala que está precisando que eu me apresente? Estamos falando sobre emoções. Conversamos bastante hoje sobre... já tem 1h30 de live. E minhas lives estão compridas, meu Deus. Enfim, mas estão sendo importantes. O bom é que o replay, depois que a gente assiste, vocês podem adiantar, né? Para pegar a sua parte importante. Tá bom? Então, quem está chegando depois aí, seja bem-vindo. E é isso. Eu quero convidar vocês todos aqui. Olha, Amanda Rezende está chegando agora. Quero convidar vocês todos aqui para participarem amanhã do treinamento da Jornada do Herói, onde a gente vai trabalhar ressentimento. Tá? Então, assim, convidem os amigos, todas as pessoas, para aproveitar esse benefício também, junto com todos nós amanhã, tá certo? O resultado tem sido fabuloso, eu estou gostando muito, não imaginei que a gente podia... A hora de amanhã, para quem está chegando, às 22 horas, tá? E se você não puder, você me segue aqui no bonequinho do Periscope, quem está chegando agora, me segue no bonequinho do Periscope, para você poder assistir o replay, que vai ficar 24 horas, tá bom?
Eu quero agradecer, já estou com saudade de todo mundo. Agradecer profundamente os comentários de hoje, os feedbacks, enriqueceu bastante a live. Quero agradecer por cada coração. Quero agradecer quem deu mais coração aqui, que foi Maria Helena. Obrigado, Maria Helena. Segundo lugar, Tiago André. E deixa eu ver, isso, segundo lugar, Tiago André, e também agradecer, claro, a todos os outros corações que eu recebia, mesmo quem mandou um coração também, minha gratidão profunda. Se eu pudesse ficar aqui a noite inteira falando com vocês de terapia, porque eu sou apaixonado por isso, mas agora nós vamos descansar um pouco, e é isso, coragem para todo mundo, tá certo? Quem for se inscrever, não se esquece de se inscrever no site e entrar na lista, tá bom? É importante a gente estar interagindo na lista para vocês poderem mandar os feedbacks e eu conseguir ler aqui no dia que a gente for afiar o machado, tá bom? Muito obrigado. Jonas Manhães, está chegando agora, a gente está no finalzinho, mas assiste a replay que tá bem legal, tá bom? Boa noite. Eu vou contar de 1 até 5 para a gente ir se despedindo, para não ficar essa coisa de sair na cara de vocês, né? Vamos agradecer hoje, então, todo mundo, para a gente começar a se despedir. A palavra de hoje é entusiasmo. Estão lembrados? Que foi a que a gente trabalhou ontem. Então, todo mundo escreve entusiasmo aí. Entusiasmo, escreve a sua palavra. Escreve entusiasmo, que é a minha, e escreve uma palavra que você queira colocar. Entusiasmo, Adilane, obrigado. Quem mais? Boa noite, Primarques. Entusiasmo, vamos ver quem vai mandar mais perguntas para a gente se despedindo. Entusiasmo, gratidão, obrigado, Primarques. Deixa eu ver mais. Entusiasmo, fantástico, obrigado. Entusiasmo, amor, obrigado, Thiago. CWD Dimas, escreve entusiasmo. Você está chegando agora, a gente está no finalzinho, mas seja bem-vindo à Jornada do Herói. Quem mais? Entusiasmo, Jonas Manhães. Obrigado, Jonas. Luana MS, escreve entusiasmo, Luana, e seja bem-vindo à Jornada do Herói. Bem-vinda. Vou me despedir, tá? Deixa eu ver se eu recebo mais entusiasmo aqui para todo mundo. Compartilhando entusiasmo. Entusiasmo, Elaine, essa. Quem mais? Entusiasmo. Deixa eu ver. Contar de 1 até 5. 1. Entusiasmo, Periscope Alice. 2. Elaine Sá. Obrigado. Entusiasmo, Jornada do Herói. Deixa eu ver. Entusiasmo. 2. 3. Vamos lá. 4. E 5. Deixo meu coração com vocês. Um beijo enorme. Entusiasmo, heróis, Primarques. Deixo um beijão no coração de vocês todos, tá? E amanhã, 22 horas, nosso treinamento. Horário marcado. Beijo grande para todo mundo. Desligando.